Marcos capítulo 7, texto conhecido da palavra de Deus. E a verdade é que a igreja vem experimentando uma sequência de estudos sobre o livro de Salmos. E então, eu, sabendo que estava nessa escala do dia 18, o pastor João, nós conversamos durante esse tempo, e ele sugeriu que trabalhássemos no livro de Salmos, especialmente nesse domingo, dando continuidade no Salmo 103. Entretanto, ele me disse que poderia eu ficar tranquilo e à vontade se caso tivesse alguma coisa diferente. E eu tenho aprendido nesse tempo, nesses últimos meses, eu digo até meses, com o livro de Marcos. Tenho morado nesse livro, nesse Evangelho de Marcos, estudando e me debruçando. Então, me percebi que essa direção de Deus para abrir um pouco do que eu tenho aprendido sobre o Evangelho de Marcos com os irmãos, tirar lições importantes para a nossa vida, como igreja, como indivíduo, como servo de Deus. E por isso, então, justifico, estamos saindo um pouquinho da trajetória, mas não saindo da trajetória. Tudo está dentro do plano de Deus, tenho certeza, para as nossas vidas. Marcos capítulo 7, verso 24 a 30. Peço então aos irmãos que acompanhem a leitura do texto. A mulher Ciro-fenícia. Verso 24 diz assim: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse. No entanto, não pôde ocultar-se, porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega, de origem ciro-fenícia, e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu da tua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio a deixara. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, estamos diante da tua palavra, Senhor, certos de que carecemos da tua graça, da tua iluminação, para que nós possamos entender o texto, possamos tirar as lições que o Senhor deseja que possamos aprender nessa noite. E nós precisamos do Senhor. Que o Senhor possa me ajudar os meus irmãos, e assim possamos aprender nessa noite um pouco mais sobre a Tua vontade, sobre a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, essa mensagem que quero compartilhar com os irmãos, eu coloquei como título o seguinte: cães e pães. O que podemos aprender com a mulher Ciro-fenícia, nesta noite especialmente? Cães e pães. O que podemos aprender com a mulher Ciro-fenícia? E a título de introdução e para podermos ter um contexto de onde estamos inseridos nessa oportunidade em que nós estamos lendo esse texto, onde Jesus estava, o que Jesus procurava e qual era o contexto também dessa situação, desse diálogo, dessa intervenção de uma mulher muito necessitada, que se lança aos pés de Jesus. Eu gostaria de considerar que Cristo, nessa altura, estava bem cansado. Quando você vai percorrendo o Evangelho de Marcos, você vai perceber nitidamente Jesus em constante movimentação, em constante ação, o tempo todo se movimentando, cumprindo sua missão, indo de um lado para o outro. Muitos são os necessitados, muitas são as causas. E você vai perceber que em algumas oportunidades Jesus tenta descansar. E esta é mais uma delas. Mas, até aqui, todas as vezes que ele tenta descansar, ele é interrompido. Então, existe um fracasso aqui nessa tentativa de Cristo ou de Jesus com seus discípulos descansar. E desta vez, Jesus está indo ao estrangeiro.
Essa terra que está sendo lançada aqui para nós, apresentada, terras de Tiro e Sidom, ficava fora da região política onde Jesus habitava e fazia então ali seu ministério, a sua caminhada. Então ele se achega para um solo que não pertencia politicamente aonde o seu ministério acontecia, justamente com essa ideia, com essa intenção de descanso, assim diz o texto. Inclusive ele, no verso 24, queria que ninguém o soubesse. No entanto, o texto diz que mesmo ele estando um pouco distante, fora da sua região, ainda havia dificuldade dele se esconder, digamos assim, se ocultar, de achar descanso. Ele então, Jesus, mesmo num solo estranho, uma região colocada mais ao norte, essa região de Tiro e Sidom fica também no litoral, assim, na costa do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo. Está mais acima, e então você pode pensar talvez que ali ele não fosse muito conhecido, mas a verdade é que se conhecia bastante, se ouvia muito falar de Jesus. Então ele não vai passar desapercebido, como o texto diz, mesmo entrando em uma casa, muitos encontraram e sabiam que ele estava lá. E a verdade é que esse contexto mostra então um Jesus cansado, porque ele estava sempre lembrando, irmãos, nosso Deus, Senhor Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus. Esse cansaço já de cara nos diz que nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, 100% homem, tinha se cansado profundamente porque ele estava em constante movimentação. E então aqui nós vemos um Deus, um Salvador e um homem cansado, exausto, porque as multidões não cessavam de procurá-lo. E ele se desloca porque não só as multidões, os necessitados, os religiosos, os fariseus tentando encurralar Jesus, muita pressão mental, psicológica, emocional, física em Jesus. E o fato é que ele mais uma vez em seu descanso, ele vai ser frustrado, porque nós vemos aqui no texto que a sua intenção de descanso vai ser frustrada mais uma vez. Porque o texto diz que uma mulher cuja filha estava possesso de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Mais uma vez, Jesus sendo frustrado da sua tentativa de descanso. Jesus, então, ele se recolhe, mas o seu recolhimento é frustrado. O texto mostra que Jesus não consegue ficar oculto, como nós falamos, e uma mulher que se aproxima, ela é apresentada pela palavra de Deus como uma mulher grega, ou seja, a sua religião gentil, ou seja, gentia, grega de religião, uma mulher cuja religião era grega, gentia, de uma nação fora da área de ação, de atuação do Senhor Jesus. O idioma sírio que ela falava, e fenícia quanto à sua etnia. Então era uma mulher gentia, fora da nação de Israel, do povo judeu. E Marcos então faz questão de colocar como alguém que não pertence a Israel, que não está dentro da aliança. Ela vem também carregada de uma carência, e uma carência que qualquer mãe com uma situação como essa, de uma filhinha, então imaginamos essa criança em tenra idade, que sofria com um processo complexo. Existia pouco recurso naquela época, mas com relação a essa área, nenhum até hoje. Possessão, tormento por um espírito imundo, maligno, que estava sobre a sua filha. E ela então, carregada dessa necessidade, dessa carência, ela ouviu falar de Jesus. E aqui o texto vai começar a nos apresentar um movimento pendular, ou seja, vai para lá, vem para cá.
E é nesse movimento pendular que eu gostaria de trazer para nós nessa noite, lembrar mais uma vez desse movimento que acontece aqui, pensarmos sobre esse movimento que acontece de pendular aqui, de Jesus querendo descansar, sendo interrompido, uma mulher que se lança aos seus pés, carente. E na sua necessidade não há recursos que não seja o Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo ela vai enfrentar um processo aqui, uma palavra, uma devolutiva de Jesus, aparentemente, até se você olhar assim, dura, porque Jesus vai devolver para ela a seguinte afirmação: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Uma mulher extremamente necessitada, carente, absolutamente necessitada. Uma mãe desesperada aos pés de Jesus como a única possibilidade, o último recurso, o único recurso que poderia existir para ela. E aí ela se lança aos pés. Nós vemos no texto que ela não tinha nenhum direito sobre isso, em termos culturais, em termos religiosos, e mesmo sendo separados desta cultura e do tempo desse diálogo, nós podemos perceber que essa mulher, ela não fazia parte daqueles da aliança. Indigna, mas ela vai se lançar aos pés do nosso Senhor Jesus aqui com toda a sua energia. E o movimento então que se faz agora, ela não vai, diante dessa palavra aparentemente dura, negativa de Jesus, ela não vai se retirar da sua presença. Ela vai continuar aqui, fazendo mais um movimento na direção de Jesus. O texto diz que ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. A questão dos cachorrinhos aqui, é preciso também adentrar um pouco mais nessa cultura e nesse tempo, porque nós estamos bem diferentes dessa cultura e desse tempo. Os cães, naquela cultura, naquela época, principalmente dentro da cultura judaica, eles eram vistos como algo que atrapalha, algo indesejável, uma praga urbana praticamente. Diferente da nossa cultura de hoje, que nós nos relacionamos com os animais, principalmente com os cães, de forma diferente. Mas no texto, em termos de significado para nós, é a relação dessa mulher com relação a esse termo, podemos pensar porque ela era gentia. E o gentil, nesse contexto, muitas vezes eram relacionados com essa questão dos cães. Mas o texto não fala de cães, fala de cachorrinhos. Então, o comentarista bíblico e alguns outros que nós olhamos e pesquisamos e confiamos dentro da nossa doutrina reformada, entendem que esses cachorrinhos seriam animais domésticos mesmo, de uma família judaica que poderia conviver ali com as crianças. O fato é que existe aqui em Jesus uma diferenciação. Existe uma diferenciação. Então existe filhos e cachorrinhos. Então essa é a afirmação de Jesus para essa mulher. Ele faz uma consideração, uma diferenciação, e para a gente soa dura. E essa mulher, ela não vai sair da presença de Jesus, como nós lemos aqui agora. Ela vai considerar que os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. E é justamente nesse movimento que vai culminar aqui numa ação de Jesus que nós vamos tirar e propor algumas lições para a nossa vida. E antes disso, então, como é que vai se concluir? Como é que vai se chegar ao fim dessa história? Jesus, então, lhe disse: por causa desta palavra, podes ir. O demônio já saiu da tua filha. Meus irmãos, a gente percebe que a ação de Deus, ela, diante do mal,
não tem distância. Jesus imediatamente, diante dessa resposta, olha para aquela mulher, Ciro-fenícia, e diz, por causa desta palavra. Que palavra nós lemos aqui? Sim, Senhor, os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Por causa desta palavra, podes ir, o demônio já saiu da tua filha. Ou seja, a carência dessa mulher, a causa dessa mulher, algo que realmente não tinha solução, um absoluto cenário de mudança, a não ser a intervenção de Jesus, é aqui atendido. E é sobre esse movimento, então, e sobre todo esse contexto, e nesse clima cultural, religioso da época que nós queremos aqui nessa noite tirar e lançar sobre esse texto os nossos olhos para tirar lições para a nossa vida. Como aprender com essa mulher Ciro-fenícia? Como podemos olhar para essa mulher, essa resposta, esses movimentos e tirar lições importantes para a nossa vida? E eu destaco e escolhi 3 aprendizados que, pelo menos, ao longo desse tempo que Deus tem me dado de estudos de Marcos, especialmente nessa altura da mulher Ciro-fenícia, e juntamente, claro, com as pesquisas, os comentaristas, os teólogos, 3 importantes aprendizados que nós podemos tirar nessa noite para a nossa vida com essa mulher, com essas atitudes, com essa palavra, que nós podemos aplicar à nossa vida à luz, não dependemos de Deus. A pior coisa que pode acontecer na minha vida, na sua vida, é acharmos que não dependemos ou não precisamos de Deus. Isso pode parecer para a gente contraditório, porque é interessante a gente parar para pensar, às vezes, assim, eu não gostaria de depender de Deus. Já pensou nisso? Porque o que acontece? Depender de Deus é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Essa mulher está nos ensinando nessa noite, ou nos lembrando mais uma vez, que não há nada pior na minha vida e na sua vida que acharmos que não precisamos de Deus. Meus irmãos, quando uma pessoa assume sua carência, como essa mulher, ela lida com Deus de uma forma muito diferente. Porque essa mulher, ela não está chegando de uma maneira qualquer aos pés de Jesus. Aqui nós podemos perceber uma mulher que tem dependência total, carência total, mas também uma mulher que combate. Uma mulher que recebe alguma coisa meio que negativa, um não, mas que não desiste. Ela busca ainda, insiste ainda. E nós vemos que essa mulher, ela tem muito a trazer ao nosso coração com essa atitude. Ela pode nos ensinar sobre adoração nessa noite também. Essa atitude de se lançar aos pés de Jesus, de rogar a Ele com toda a sua energia, mas ao mesmo tempo com toda a sua dependência, toda a sua carência. É difícil até para a gente ver um cenário desse, trabalhar com 2 questões como essa, carência e combate, porque parecem que não podem coexistir. Mas essa mulher nos ensina que isso pode acontecer. E essa verdade vívida para ela, de que Jesus poderia mudar a história da família dela, da vida dela, da filha dela especialmente, traz para a gente algo que mexe com a nossa vida, deveria mexer com a nossa vida. Dependemos de Deus em todas as coisas, mas o nosso coração, muitas vezes, em muitas ocasiões, em muitas atividades, em muitas decisões, nos leva a achar que não dependemos em todas as áreas de Deus. Essa mulher, ela arriscou depender. Ela se arriscou porque nós vemos aqui os distanciamentos que ela possuía e que não era bem isso que ela deveria fazer para aquela sociedade naquela época, naquele contexto. Mas ela dependeu totalmente de Deus. Ela se lançou, ela se arriscou. E ela fez mais, ela não desistiu. Então, nessa noite, nós podemos pensar sobre esse exemplo dessa mulher, porque eu não sei quanto
tempo de caminhada você já tem? Nesta igreja, ou como serva, ou como servo de Deus? Talvez tem causas que você tem orado a Deus há um ano. Talvez tem coisa que não foi respondida há 5 anos você vem orando. Talvez você tenha mais caminhada, bem mais caminhada do que eu. Talvez você tenha causas há 20 anos diante de Deus. Eu quero dizer para você e para mim que nós não devemos achar que é desagradável a Deus ou que mendigar diante de Deus pelas nossas causas deve ser motivo de vergonha para nós. Pelo contrário, essa mulher nos ensina pela sua maneira de buscar a Deus, pela resposta que ela encontra, que depender de Deus, buscar a Deus, mesmo sendo indigno, mesmo não tendo nenhum predicado, nenhuma condição, nenhum mérito, ela nos ensina que desistirmos não devemos, porque dependência de Deus. Dependência de Deus. Reconhecermos que dependemos de Deus é a melhor e maior solução para os nossos problemas. Nesse texto, comentarista e escritor de vários livros que nós lemos, consultamos, inclusive em algumas lições de escola dominical, Tim Keller coloca as coisas assim: a mulher não diz, Senhor, dá-me o que mereço com base na minha bondade, mas dá-me o que não mereço com base na tua vontade. Essa mulher, quando ela diz para Jesus que ela reconhece ser esse cachorrinho que come migalhas que cai na mesa, ela está querendo dizer que ela reconhece que não merece nada. E ela também nos lembra isso. Jesus não nos deve nada, meus irmãos. Nada. Mas o fato de reconhecermos que não merecemos nada, produz em nosso coração liberdade para pedirmos a Jesus Cristo aquilo que precisamos e necessitamos. A luz do Senhor Jesus. Não para nossa vanglória, não para nossa vaidade, mas por causas justas diante de Deus, podemos perseverar. Podemos continuar pedindo, rogando, como essa mulher fez e foi atendida. Então, meus irmãos, primeiro ponto que eu gostaria de destacar para a nossa vida: dependa de Deus. Diego, dependa de Deus. Primeira Igreja Presbiteriana de Linhares. Continue dependendo de Deus. Segundo ponto que eu gostaria de destacar, com base nesse texto, nesses movimentos que nós estamos vendo, de Jesus tentando se esconder, de uma mulher que busca, de um Jesus que, não é bem assim, e essa mulher insiste e encontra, é que deve ser saudável. Devemos ter um encorajamento saudável para mendigarmos mais graça de Deus para as nossas necessidades. Meus irmãos, quanto mais conhecemos Cristo, como nós falamos, mais vamos compreender que Ele não nos deve nada. E quanto mais compreendermos que Cristo não nos deve nada, mais lhe agradeceremos qualquer coisa. Hoje, pela tarde, eu tive uma conversa com os meus filhos. A gente falou um pouco sobre gratidão. E falei com relação a um, com relação a outro. Depois olhei para eles e falei: eu também preciso aprender sobre gratidão. A mamãe também precisa aprender sobre gratidão. Mas a minha cabeça inicialmente era explicar para eles o que é gratidão, o que eles precisam aprender sobre gratidão, quando ganham um presente, não gostam muito, destacam algumas coisas que faltam, aquilo que não gostaram, e a gente começou a falar sobre aquilo, e eu pensei, olhei para mim, eu falei, eu também preciso aprender sobre gratidão. Meus irmãos, Jesus, Deus não nos deve nada. Mas como Ele tem nos abençoado. Como Ele tem suprido as nossas necessidades. E como nós temos esquecido. Como nós temos olhado para o que falta.
nós devemos ser encorajados a continuar como mendigos diante de Deus. Pedimos mais da graça de Deus para as nossas necessidades, mas precisamos reconhecer como Ele tem nos abençoado. Como Ele tem nos abençoado. E quando esse pedido é feito, olhando como base da misericórdia de Deus e não no nosso merecimento, esse pedido é feito segundo esta lógica, nós apresentamos como literalmente miseráveis. Mas aí que Deus mais nos responde. Isso também tem sido apresentado para nós nessa noite. Quanto mais nos apresentamos como miseráveis, não merecendo absolutamente Deus, nada de Deus, mais Ele pode nos responder. Isso tem sido também apresentado para nós através dessa mulher Ciro-Fenícia. Isso Tiago também nos mostra na sua carta, capítulo 4, verso 3, quando menciona: pedis e não recebeis porque pedis de modo errado, só para gastardes em vossos prazeres. Ainda em Tiago, no capítulo 5, verso 13 a 15, nós também seremos exortados quanto a isso, que temos legitimidade para orarmos para o fim da nossa aflição, para orarmos pelo fim das nossas doenças, porque quando pedimos o que Cristo quer para nós, podemos receber o que Ele tem para nós. Façamos da nossa necessidade de estimarmos os outros também, as necessidades. Nós falamos um pouquinho disso também pela manhã, em escola dominical. Precisamos uns dos outros. Precisamos caminhar juntos. Falamos e olhamos para estatísticas, as estatísticas mostrando membros ou crentes, pelo menos desigrejados, sendo superior em número do que crentes igrejados. Nós precisamos uns dos outros. A orientação de Jesus Cristo para nós é que avancemos como igreja. Precisamos olhar para as necessidades uns dos outros, estimarmos também o nosso próprio motivo e assim nos identificarmos cada vez mais com essa mulher Ciro-Fenícia, para recebermos graça diante da nossa carência, diante de alguém que realmente precisa, de um coração carente. Ou seja, quero encorajar você a continuar dependendo de Deus, a não achar estranho continuar suplicando a Deus por causas dignas diante do nosso Senhor Jesus. Cura, libertação, continue orando ao nosso Deus, continue buscando o Deus Todo-Poderoso em 2026. Causas que você tinha apresentado talvez em 2024, em 2025 desistiu. Examine suas causas. Compartilhamos uma devocional e abrimos para os pedidos, para que os colaboradores, os servidores possam colocar os pedidos. E eu tenho visto muitas pessoas não pedindo nada. Só quero agradecer. Eu só quero agradecer, Diego, pela saúde, pela família. E eu encorajo eles a pedirem, porque parece gratidão, irmãos. Muitas vezes, as nossas orações só agradecendo. Parece gratidão, mas eu olhando para a minha vida nos últimos tempos, olhando com uma lupa que só Deus pode nos dar, sondando o nosso coração, muitas vezes a nossa gratidão está disfarçando algo no nosso coração. Queremos não depender de Deus em algumas áreas, autossuficiência em outras. Achamos que devemos merecer o favor de Deus, então só quero agradecer. Meus irmãos, ninguém merece nada. Eu não mereço nada de bom de Deus. Mas a bondade, as misericórdias do Senhor não têm fim. E Ele se agrada na sua misericórdia. Ele tem prazer em nos perdoar. Ele tem prazer em nos abençoar. Então, eu quero também nesse ponto destacar isso para mim e para você. Não é pelo nosso mérito. Sejamos gratos a Deus pelo que Ele tem nos dado. Mas cuidado para que o seu coração não confunda gratidão com falta de dependência ou de humilhação, de carência, de se colocar diante de Deus
como quem precisa de fato. Nós temos medicina mais avançada, talvez, comparando esse tempo, doenças que antes não tinha cura, hoje tem cura, é verdade. Comparando com o tempo de Cristo, enquanto ele esteve aqui na terra como em carne, na sua primeira vinda, é verdade. Mas nós continuamos com várias enfermidades e causas que não têm solução e não têm recursos na terra. Então isso não mudou. Eu continuo olhando para vários cenários da minha vida, da vida da minha família, da vida da igreja em que não tem recursos aqui na terra. E nós precisamos continuar diante do nosso Deus, pedindo, carentes. Isso é desafiador para um coração orgulhoso, pecador. E Jesus quer nos lembrar nessa noite, mais uma vez, dependa dEle, continue aos seus pés, rogue a Ele, submeta-se à soberana vontade, mas combata. E é justamente esse ponto, terceiro ponto que eu gostaria de destacar, apontando para o final dessa mensagem. Terceiro e último lugar, combatamos como esta mulher cirofenícia combateu pela sua carência. Combatamos como essa mulher combateu. Procuremos respostas bem-humoradas, digamos assim, entre aspas, diante das aparências negativas ou dos silêncios que nós recebemos de Deus. Possamos nos despertar espiritualmente com relação às respostas que aparentemente são negativas, aparentemente silenciosas. Desejemos cada vez mais Deus. Desejemos cada vez mais depender de Deus. E respondamos de acordo com esse desejo. Esse desejo, esse combate dessa mulher, nos ensina que precisamos desejar mais de Deus para podermos responder de acordo com esse desejo. Não nos deixemos paralisar. Essa mulher não ficou paralisada, ela rogou. Em Mateus 15 também relata este episódio, esta passagem. E nessa altura, Marcos traz um pouco mais de detalhes, mas algo em Mateus nos chama mais atenção com relação a esse momento. É que essa mulher a suplica com muita intensidade. Com muita intensidade. Não é apenas um pedido assim, frio. Se o Senhor puder, me ajude. Jesus, se o Senhor quiser. O texto em Mateus 15 fala que ela gritava. E ela gritava. E ela gritava como alguém que combate. Mas lembre-se, com carência, com dependência. Apliquemos esse princípio a nós. Desafio você e a mim. Para que não que as nossas causas sejam atendidas, para que os nossos egos se suplantem, para que haja vaidade no nosso coração, mas para que os corações, os nossos corações, os corações daqueles que temos orado e colocado diante de Deus, se submetam ao senhorio de Jesus, à libertação de Jesus, à cura de Jesus. É assim que Jesus faz acontecer as coisas. E muitas vezes nós podemos nos apegar de uma maneira à soberania de Deus equivocada. Deus é soberano. Mas a soberania de Deus não é algo estático, paralisado. Ele acontece e as coisas de Deus acontecem dentro do nosso plano, dentro das nossas ações. Ou seja, essa mulher, ela não encontrou Jesus por acaso. Essa mulher cirofenícia, ela não foi por sorte aos pés de Jesus. É verdade que Jesus queria descansar. É verdade que Jesus aqui queria se recolher ao invés de se expor. É verdade. É verdade que Jesus foi interrompido do seu descanso. Mas é verdade que era plano de Deus, plano soberano de Deus, que essa mulher encontrasse com Jesus Cristo. Essa mulher é uma das poucas apresentadas na Escritura que não é necessária a ela a explicação da parábola de Jesus. Ela entende a parábola. Ela
troca ideia com Jesus, dentro da própria parábola que Jesus lança. Essa mulher, ela foi conduzida aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Soberania de Deus, vontade de Deus, não é estática. Há uma ação, uma movimentação dessa mulher. E isso me impactou bastante, principalmente pelos meus conceitos, para eu continuar renovando a minha mente, meu entendimento sobre a soberania de Deus, continuar caminhando, perseverando, atuando como servo de Cristo, não paralisado, mas ativo, dependendo de Deus, suplicando ao Senhor Jesus. Eu quero encorajar a igreja, continuarmos caminhando na dependência de Deus, na soberania de Deus, mas fazendo aquilo que Ele nos chamou a fazer. Eu não sei se você adentra esse ano com alguma causa que está travada, talvez diante de Deus vários anos, colocou uma enfermidade no corpo, talvez frieza espiritual, talvez cansado de Deus, decepcionado com Deus, talvez encontrando silêncio de Deus em algumas causas, aparente negação de Deus, negativa de Deus. Mas eu quero te lembrar essa noite, ao seu coração, ao meu coração, daqueles que também possam acompanhar ou podem estar acompanhando a transmissão essa noite, é que Deus, Ele é misericordioso. Suas misericórdias se renovaram mais uma vez nesse dia. E Ele nos chama a depender de Deus, a precisarmos de Deus, a nos acharmos carentes de Deus e combativos, com uma fé vívida, a nos encorajarmos, a ficarmos de joelhos diante do nosso Deus como dependentes, mendigando a graça de Deus, todos os dias para as nossas necessidades. É isso que Ele espera de nós. E por último, que nós continuemos combatendo como essa mulher combateu pela sua carência. Que o Senhor Jesus nos ajude. Precisamos, em todas as coisas, do auxílio de Deus, que Ele nos ilumine, que Ele continue aquecendo o nosso coração, fortalecendo a nossa fé, que possamos caminhar cada vez mais na direção de Jesus, que é o nosso único Salvador, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que mesmo sendo alguém como essa mulher, indigna, não colocado na altura dos filhos, mesmo assim, que nós sejamos cada vez mais alegres, com o coração contente, por aquilo que nós já temos em Jesus Cristo. Não há nada mais triste do que pensarmos que a eternidade, ela se apresenta para nós ainda hoje, no presente. C.S. Lewis diz que o presente, ele é diferente do passado, diferente do futuro, porque o presente ele toca a eternidade, porque a decisão que nós temos que tomar muitas vezes tem sido adiada para amanhã. Talvez coisas que aconteceram no passado te paralisam, mas a verdade é que o presente toca a eternidade. Jesus está acessível nessa noite. A sua palavra está acessível a nós. A sua mensagem é que não é pelo nosso mérito, mas pela sua graça, pela sua bondade. A agenda de Jesus ainda está aberta. Que nós possamos, mais uma vez, nesse novo ano, nos colocarmos diante do nosso Deus, que Ele possa nos abençoar, abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém?